Eu tenho um exemplo na cabeça, eu gosto de usar esse exemplo, porque foi recentemente que eu vi no Instagram. O, tem um analista de desempenho, Rafael Marques, Rafa Scout, né? Ele colocou uma reflexão recentemente, e aí vem essa questão cultural, né? Ele coloca que ele deu o exemplo do Flamengo e Palmeiras recente que teve da Copa do Brasil, onde o Tite ele ele tira o Luiz Araújo, coloca o Davi Luiz, faz uma linha de 5, né? Força o Palmeiras, que estava sem poderio ofensivo nas beiradas, jogar por fora, conseguiu pressionar cruzamentos e povoar a área para poder defender esses cruzamentos, conseguiu a classificação. Só que houveram muitos comentários da torcida do Flamengo questionando esse modo de vencer o jogo, né? Esse modo de se classificar, né? E aí, a gente analisando, houve um choque cultural que ele traz nessa reflexão. E agora, analisando, isso já ocorreu algumas outras vezes. Se a gente for analisar, não é de hoje, a gente observa, por exemplo, treinadores que colocam, interpretam o jogo de uma maneira, né? Interpretam o jogo de uma maneira, e aí a cultura do clube, o modo como a torcida vê o futebol acaba se chocando, né? E isso, querendo ou não, afeta o trabalho dos treinadores e das treinadoras, né? Porque isso é algo que é fundamental, a cultura é fundamental para entender o modelo de jogo, né? Porque se a gente, por exemplo, coloca uma ideia de jogo, puramente a ideia de jogo ali, sem considerar o modo como a cultura vê, a gente está desconsiderando um arcabouço ali de informações, de costumes, de crenças muito grande, quando a gente se resume a aquele treinador, ele tem ideias boas para o meu clube, por exemplo. Né? E nesse caso, obviamente, não estou falando, por exemplo, que o Tite é ruim ou bom, não. Só dei um exemplo, até porque o Tite é expert, né? Na área técnica, claro, né? Mas é um exemplo de que as culturas muitas vezes podem se chocar, né? E o modo como as ideias do treinador, dos treinadores e das treinadoras podem também se chocar um pouco com a cultura em algum momento. Como você vê isso, Tiago, essa questão do modo como o treinador, os treinadores e as treinadoras veem o jogo e o modo como isso se relaciona com a cultura do local, do clube, da torcida? Como você vê essa situação? Eu vejo muito mais fluido, muito mais em movimento, né? E muito de uma forma muito dinâmica isso. Primeiro, assim, a cultura não é algo estático, ela é algo Perfeito, atualizável e ela é algo em perfeito. constante construção. Exato. É que muitas vezes, para percebermos uma determinada alteração, porque quando a gente fala de cultura, nós estamos falando geralmente de um grupo de pessoas, né, que compartilham de mesmos valores, de mesmas produções, né, de mesmo arcabouço e de visão de mundo, né, de produções de visão de mundo. E para a gente poder verificar alterações significativas, a gente precisa de um distanciamento ou físico, para observar de uma outra perspectiva, ou até mesmo temporal histórico, quando a gente olha em determinados momentos, né, as coisas que já se passaram, aí fica mais fácil de você perceber como essas coisas foram se alterando. Mas quando a gente está muito próximo, aí a expressão distanciamento histórico, né, fica mais difícil perceber que essa construção. Vou dar alguns exemplos para você. Né? Eu tenho 43 anos, né? Faço agora, né, 43 anos, no final do ano. E a gente está falando aqui de uma tecnologia via internet, via streaming, né? Uma coisa ficou muito fácil. Você me mandou um link com 2 ou 3 cliques, a gente entrou aqui, você está gravando e você está na sua cidade, eu estou aqui em Bauru, né? Uma coisa que
muito tranquila de fazer hoje. Só que eu me recordo como se fosse ontem, que eu tinha prova no ensino fundamental de mimeógrafo, cara. Telefone discado, né, com o telefone é literalmente um disco, né, por isso que falava que discava, né? É praticamente impossível pensar transmissões ao vivo, assim, né, ou gravadas, que não fossem por grandes emissoras. E eu tenho 43 anos, eu me lembro de 7, 8 anos, então dá 30 e poucos anos. E ao longo do processo, a gente não vai percebendo que a coisa foi mudando. Eu me recordo como se fosse hoje, quando teve um sorteio da linha telefônica do celular, que meu pai participou na época, para poder. Para que pudesse a gente. Ele poder ser selecionado naquele processo, né, tal. Hoje o celular, ele é um bem que até crianças, né, e adolescentes possuem, né, e era algo praticamente impossível pensar um telefone que fosse móvel e que fosse levado para todos os lugares, né. Eu acho que a função hoje menos utilizada do próprio telefone celular é a ligação, né, tantos recursos que ele se transformou. Ele é um computador portátil, né. Por que eu fiz essa volta, né? Isso acontece com o jogo também. Muitas vezes falamos, né, que choque da cultura, né? Como se aquilo não me agradasse, aí choca. Mas para mim esse choque ou essa colisão de ideias ou essa construção, melhor dizendo, está acontecendo a todo momento. Assim como foi com a tecnologia, nesse caso que eu tentei aqui de forma superficial aí abordar, isso acontece com a forma de manifestar o jogo. Não é estático, né? E a gente fica procurando algo que nos caracterize ou caracterize uma certa instituição, mas temos que entender que isso é tudo fluido, né? E a diferença também que hoje é presente é que, como a gente comentou, a velocidade com que isso vai acontecendo é maior hoje porque a gente tem acesso, né, a jogos, a análise de jogos de forma mais profunda, mais rápida. Por exemplo, eu, eu vivi a época do disquete com 1.4 MB, que não caberia uma foto hoje, né? Aí depois chega o CD, o pendrive, os HDs externos, e hoje as nuvens, né? Com algumas centenas de terabytes aí de capacidade de armazenamento. Isso facilitou muito todo esse trânsito de informação e de transformação. Aí, trazendo para o futebol, nesse caso que você comenta, me faz lembrar também que um professor que eu tive na universidade, era professor do departamento de biologia, professor Gerude. Eu fiz aula com ele de duas disciplinas, né, na biologia, e ele sempre falava duas coisas que eu trouxe para mim, e quando eu sempre penso sobre isso. Ele falava que ele trabalhou a vida inteira por dois termos que eram usados, às vezes, de forma corriqueira, né, no cotidiano, que eram a carga genética e está no sangue, né, para se referir às questões relacionadas à genética. Ele falava que carga dava sempre o aspecto dos efeitos deletérios de alguma manifestação presente no nosso gene, né? E está no sangue porque veio dos estudos com animais, né, naquele momento. E aí, na verdade, a nossa composição genética está em todas as estruturas do corpo, né? Não só no sangue. E é mais ou menos o que eu venho tentando trabalhar, que a questão da cultura, geralmente ela é posicionada dessa forma, chocou com a cultura. Mas está em constante transformação, está se fazendo também. O que hoje é algo que pode ter um pouco mais de resistência por ser uma ideia um pouco distinta daquela que vai sendo colocada, amanhã ela se torna parte
de uma constituição e da historicidade daquele espaço. Então, eu tomo bastante cuidado, às vezes, de fazer a transposição muito direta. Isso faz parte, não faz parte da cultura desse lugar, porque eu entendo que, especialmente nesse momento histórico, e o Bauman nos ajuda a compreender isso quando ele fala da cultura fluida, né? Tá tudo muito fluido, muito. A gente compartilha muito, mas isso não quer dizer que a gente não tem coisas que a gente que aprecie mais, pelo contrário. Mas a minha colocação é no sentido de levar a reflexão num caminho que as coisas elas estão fluídas, dinâmicas. Que eu tenho um pouco de cuidado, no caso do futebol, das questões das questões definitivas, posições definitivas, porque para mim, como um homem com formação acadêmica, científica, como você colocou, o que diferencia a nossa formação, né, Matheus? A gente compartilha da mesma escola. Ciência é um mundo de verdades provisórias. Isso não vira dogma. Então, o que hoje pode ser uma verdade, amanhã ela torna-se, por intermédio de método, uma outra abordagem, né? E não é ou, ela pode ser e. Aquilo também faz parte, né? Então, essa construção feita por muitas pessoas ao longo de um tempo histórico mais alargado, que envolve muita percepção, as coisas mais importantes não são as objetivas. As coisas mais importantes nesse espaço são as coisas que realmente mais encantam do que contam. Mais encantam do que contam. Para mim, isso que é o desafio, né? O que mais me encanta do que aquilo que conta de fato. Então, Matheus, eu gosto muito de discutir isso, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? E é a segunda vez que a gente bate papo publicamente sobre isso, que eu acho que é um ponto de refletir, sabe? De a gente poder entender que a gente também é parte disso. Não está fora da gente, ou não está para além da gente. Não está só na mão dos jogadores ou na mão dos treinadores. Está todo mundo junto, né? Nessa construção e nessa reconstrução, né? Desse processo. Né? Então, quando a gente está falando aqui, de certa forma a gente está analisando, né, Matheus? Mas a gente está também construindo, que é um pouco a perspectiva da qual eu sou formado no campo da pós-graduação, que eu não encaro o pesquisador como neutro. Aí a antropologia nos ensina que mesmo o observador só como participante, só a sua observação já interfere na construção daquele espaço. Então não tem como dissociar. E quando você diz assim, o treinador ele vai lá e ele leva a sua cultura. Não só leva. Ele já foi influenciado por aquilo. Isso está em constante construção, a observação. Obviamente que tem umas pessoas que, por terem mais proximidade com alguns espaços, conseguem interpretar mais aquilo que encanta. E na história do futebol mundial, de Copas do Mundo, parece, e é um dado que é legal da gente bater um papo, que nunca um treinador estrangeiro venceu uma Copa do Mundo. Porque pode ser que o treinador da casa conheça mais os seus pares e aquilo que encanta. Então, nesse sentido, porque é muito difícil você conseguir interpretar as coisas que são ditas e não ditas. Tem coisas que não são ditas, só são sentidas. E as coisas mais importantes da vida, você sabe que não foram feitas para serem explicadas, né? Foram feitas só para ser sentidas, né? Uhum. E futebol, quando eu vejo, por exemplo, a torcida de algumas manifestações, você olha aquilo e você fala, rapaz, isso não foi feito para a gente explicar. Isso foi feito para a gente apreciar, como você disse, um quadro, uma música, uma comida, né?
Então, é um pouco disso tudo, né, Matheus? Espetáculo.